Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho aqui da classe de palavra artigo. Artigo. Bom, nós sabemos que as classes de palavras, quando nós falamos de classe de palavras, nós falamos de análise morfológica. Morfologia. Uma parte da gramática que estuda o significado de cada palavrinha da nossa língua portuguesa, tá? As nossas palavras daqui, elas se encaixam em uma das classes de palavras, tá? Dependendo do significado e do contexto, tá? E aí nós temos 10, substantivo, artigo, preposição, conjunção, verbo, advérbio, pronome, né? Se eu esqueci alguma, né? São 10, tá? E agora nós vamos ver um pouquinho de artigo, o conceito geral, tá? Lembrando a você que eu vou pedir logo agora informá-los nesse momento da nossa atividade. Passei uma atividade que está em arquivo Word, em nossa plataforma Pitágoras, e eu quero que vocês façam para mim um mapa mental referente à classe de palavra artigo e um mapa mental referente à classe de palavra substantivo, tá bom? Vou deixar um exemplo de mapa mental lá na plataforma Pitágoras. Você vai clicar lá também e você vai ver o mapa mental lá, que vai a partir do conceito geral da palavra, né? Artigo, fica bem no meio, e aí é criada as ramificações com os tipos de artigos, definidos e indefinidos, conceito, exemplos, frase, é criadas as ramificações a partir disso. Para que serve o mapa mental? Para orientar o aluno, né? Para direcionar, organizar o pensamento, para o aluno estudar, né? E ter um bom desempenho, né? Nós vamos fazer muito mapa mental, tá? Fiquem conscientes disso, tá? Essa parte de artigo, de adjetivo que iremos ver, e introdução ao verbo, está no caderno 1 ainda. Precisamos trabalhar pelo menos as 3 classes de palavra para a gente partir para o caderno 2, que com certeza vai continuar trabalhando verbos, tá? E aí é o seguinte, hoje, né, aplicarei esse vídeo para vocês de artigo mais atividade. Amanhã não teremos aula, porém eu vou postar lá na plataforma Pitágoras um material sobre adjetivo. Você vai assistir o vídeo e fazer a atividade, tá? Amanhã. Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa apresentação aqui da classe de palavra artigo. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Pronto, vamos lá. Artigo, olha aí o artigo, gente. Substantivo, artigo, né? Qual a função do artigo? O artigo determina o substantivo. O artigo forma substantivo, tá? A classe de palavra artigo, ela está no grupo das variáveis. Ou seja, o grupo de classe de palavras que sofre flexão, que sofre variação, que sofre mudança, tá? O artigo, ele flexiona-se, tá? A classe de palavra artigo sofre variação, ou seja, ela vai para o masculino, ela vai para o feminino, ela vai para o singular, ela vai para o plural, dependendo da concordância nominal, da concordância dele com o substantivo, tá? Por isso ele determina, tá? Se um substantivo é feminino, masculino, se o substantivo está no plural, no singular, tá? Então ele determina ou ele forma, o artigo pode formar uma outra classe de palavra, ele pode transformar num substantivo, tá? Porque ele é formador também de substantivo e determinante, tá? Vamos ver como é que funciona o artigo aqui. Olha essa frase. A família da Aninha é grande e muito unida. Nós temos o a aqui, ó, como artigo, tá? E aí está na frente do substantivo família, tá? Trazendo essa ideia aí de determinante, tá? Uma palavra feminina, família, vai concordar com o artigo feminino, tá? Está no singular família e o artigo também, tá? Agora, se fosse uma frase no plural, ele estaria no plural. As famílias
das aninhas são grandes e muito unidas, tá? Então, ele traz uma relação de concordância também, tá? Por isso que ele sofre variação e mudança. Vamos lá. As agências de turismo devem manter os turistas contentes. Olha aí, gente. Olha a relação de concordância aí, ó. O as trazendo aí a determinância ao substantivo agência, tá? E trazendo a relação de concordância também, viu? As agências, tudo no plural, de turismo devem manter os turistas contentes. O artigo feminino, no plural, definido, tá? Vamos ver aqui. Conceito de artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo gênero, né, masculino e feminino, e número, singular e plural. Veja, o artigo ele pode ser definido e indefinido. São dois grupos, tá? Definido e indefinidos. Ele pode mudar ele pode ser feminino e masculino, tá? E ele vai para o singular ou plural. São esses três grupos aí, tá? Como é que ele vai ser definido e indefinido? Quando eu falo assim, ó, a casa é bonita. Deixa eu ver se dá, não dá para escrever aqui. Aqui também não. A casa é bonita. Se eu digo a casa está definida, a casa está definida, tá? É diferente de eu dizer aqui, ó, uma casa é bonita, tá? Umas casas são bonitas, tá? Uma menina caiu da escada. A menina caiu da escada. Quando eu digo a menina caiu da escada, eu estou dizendo que essa menina é específica, tá? É diferente de eu falar uma menina qualquer, né? Uma menina caiu da escada. Não se define que menina é essa, né? Então, o artigo não está definindo o substantivo, tá? Então, por isso que é chamado de artigo indefinido. Uma menina qualquer, um menino qualquer caiu da escada. Umas meninas caíram da escada, né? Isso aí é uma relação de indefinição do substantivo. Agora, se eu digo as meninas caíram da escada, é um grupo específico. As meninas caíram da escada. A menina caiu da escada. Eu estou definindo. O menino caiu da escada. Artigo masculino singular. O menino caiu da escada. Os meninos caíram da escada. Artigo masculino plural. Uns meninos caíram da escada. Artigo indefinido plural. Umas meninas caíram da escada. Artigo indefinido feminino plural. Vamos lá. Artigos indefinidos. Determinam os artigos definidos, desculpe. Determinam o substantivo de maneira precisa. Olha os artigos definidos. O, a, os, as. Tá? São esses os artigos definidos. Nunca esqueça, não esqueça nunca mais na sua vida. Eles sempre vão vir na frente de substantivo, determinando, transformando uma palavra. Tá? Esses são os artigos definidos. O, a, os, as. Exemplo, a cadeira está quebrada. Olha o azinho aqui, determinando artigo feminino, singular. Artigo definido, singular. Artigo definido, feminino, singular. Artigo definido, feminino e singular. A cadeira está quebrada. A cadeira está determinada. Não é uma cadeira qualquer. E sim a cadeira individual. Agora, se eu digo uma cadeira está quebrada, eu não estou determinando ou especificando qual cadeira é exatamente. Uma cadeira qualquer, né? Uma cadeira está quebrada. Aí eu teria um artigo feminino indefinido, tá? Eu matei o animal. Olha aqui, ó. Animal é substantivo, porque está determinado pelo artigo O. O animal, artigo masculino definido. Eu matei um animal. Aí ninguém sabe qual é o animal, né? Um animal qualquer. Nem o tipo de animal se aproxima, né? Eu matei um animal. Artigo indefinido, masculino, singular. Mas nesse caso aqui é artigo definido, masculino, singular. Não matei todos de forma generalizada, e sim um animal. Um animal. Vamos lá.
Artigos indefinidos. Determina os substantivos de maneira vaga, tá? Abrangente, tá? Superficial. Olha aí, ó. Quais são os artigos indefinidos? Uma. Uns, umas. Uma, eu estou falando de masculino e feminino singular. Quando eu falo uns, umas, eu falo de masculino e feminino plural. Indefinidos, tá? Eu matei um animal. Não especifica qual animal, né? É diferente de eu falar eu matei o animal, né? Eu matei um animal. Né? Quando eu digo ele é o amigo, ele é um amigo, né? Ele é o amigo, né? Então eu estou definindo, né, o animal, tá? Eu matei um animal. Isso aqui não é numeral, tá? Não está trazendo uma ideia de alternância ou de continuidade, né? Tá indefinindo o animal. Eu matei um animal. Tá? Não estou falando de quantidade, estou falando de indefinição. Tá? Artigo indefinido masculino singular. Uma cadeira está quebrada. Não define que cadeira está quebrada. Artigo feminino, porque cadeira é palavra feminina. Singular. Indefinido. Artigo indefinido singular feminino. Olha aí, ó, a classificação dos artigos. Tá? São 4. Tá? Não se desespere. O, a, os, as. Uma, uns, umas. Só que ele sofre as suas variações, né? Nós temos que saber classificá-lo, tá? Combinação dos artigos. Muitas das vezes o artigo vai juntar com outras classes de palavras, principalmente com preposição, tá? A preposição a, de, em, por. Isso são preposições que vocês estudarão em outra oportunidade. Mas já preste atenção e entendam que isso são preposições. O que é preposição? Junção, ela tem a função de juntar termos, palavras, termo regente, termo regido, tá? Preciso de você, preciso de amor, preciso de carinho. Preposição. Quais preposições nós temos? A, de, em, por. Aqui tem exemplo de 4 preposições que se juntam a artigos para formar preposições, tá? Olha aí, nós temos a preposição a com o artigo o artigo a vira aos ou acraseado. A preposição de pode virar da ou dó, tá? Juntando com o artigo, dependendo da relação ali dos termos regente e termo regido. A preposição em vai virar dum, na, nó, tá? A preposição por vai virar pelo, pelas, tá? Então, perceba que para acontecer essas outras formações de palavra, elas se fundem, outra classe de palavras se funde com artigos, tá? Para trazer essa relação de concordância. Tá? Vocês verão isso futuramente, tá? O artigo também é usado para substantivar uma palavra, oriunda de outra classe de palavra. Exemplo, eu não sei o porquê de tudo isso. O que de dúvidas, né? Olha, porquê, gente, é conjunção subordinada ou coordenada, na maioria das vezes, tá? Explicativa, tá? O causal. Nesse caso aqui, ó, o porquê virou um substantivo, virou um ser com vida. Ó. Eu não sei o porquê de tudo isso. Eu não sei o porquê de tudo isso. O porquê de você estar dessa forma. Nesse caso aqui, ó, o porquê virou um substantivo, porque está determinado pela palavra, pelo ozinho ali, ó, o artigo masculino definido. Eu não sei o porquê. Tá? O que de tantas dúvidas, né? Virou um substantivo abstrato, né? Deu vida, né? O que de tantas dúvidas, tá? O substantivo ele classifica, determina e cria, tá? Palavras também, tá? Ele forma substantivos, tá? É bem simples essa classe de palavra. Vocês terão atividades agora. Vocês vão entrar na plataforma, fazer as atividades que vocês... Tá? Esse link aqui, ó, esse vídeo aqui do LOL, vocês vão comentar lá embaixo para me saber quem está acompanhando, porque esse é avaliativo. Tá? E as atividades eu quero tirado foto e postada lá. Copiar no caderno, tirar foto e postar lá. Beleza, gente? Tá bom? Daqui a pouco a gente retorna com vocês aí, tá? Deixa eu finalizar.